Sabe aquela sensação de que a gente trabalha, trabalha e parece que não sai do lugar financeiramente? Como se estivesse correndo numa esteira sem fim? Pois é. Hoje vamos desvendar o mapa que algumas pessoas usam para escapar desse labirinto. E o segredo, olha só, não é ralar mais. É reprogramar a forma como a gente enxerga o dinheiro com base nas lições do clássico Pai Rico, Pai Pobre. Essa é a pergunta que não quer calar, né? A gente recebe uma promoção, um aumento, um bônus, a renda até sobe, mas aquela sonhada liberdade financeira parece que nunca chega. Por que isso acontece? A resposta, por incrível que pareça, não está no valor do nosso salário. O problema está nas regras de um jogo que a maioria de nós foi ensinada a jogar do jeito errado. E aqui está a grande virada de chave. Essa frase do Robert Kiyosaki mostra que existem dois jogos financeiros rolando ao mesmo tempo. No primeiro, a gente é o motor. A gente troca nosso tempo e nosso suor por dinheiro. No segundo jogo, a gente não é o motor. A gente é o engenheiro. A gente constrói um sistema, uma máquina que gera dinheiro sem o nosso esforço constante, até mesmo enquanto a gente dorme. O pulo do gato é esse: parar de ser a força e começar a ser a inteligência por trás da máquina. E essa esteira financeira, essa corrida que não leva a lugar nenhum, tem um nome bem conhecido: a corrida dos ratos. É uma armadilha invisível, um ciclo vicioso que prende as pessoas sem que elas nem percebam. E o nosso objetivo hoje é aprender a desarmar essa armadilha. O mecanismo por trás disso é simples e até meio cruel. A gente consegue um aumento. E o que acontece em seguida? Ah, agora dá para trocar de carro, mudar para uma casa maior, fazer mais viagens. O problema é que as despesas sobem junto com a renda, às vezes até mais rápido. E o resultado? A gente precisa continuar trabalhando cada vez mais só para sustentar um novo padrão de vida. É um ciclo alimentado pelo medo de ficar sem dinheiro e pela ambição de ter mais coisas. Só que ele nunca leva à liberdade de verdade. Para deixar essa quebra de mentalidade bem clara, o Kiyosaki nos conta a história dos seus dois pais. Um era o pai biológico, um homem muito estudado, com um alto cargo no governo, mas que sempre viveu apertado financeiramente. O outro era o pai do seu melhor amigo, que mal terminou o colégio, mas se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. E aqui a gente vê o resumo dessas duas visões de mundo. De um lado, o pai pobre, com aquela receita que a maioria de nós ouviu a vida inteira: estude, consiga um emprego seguro e fuja de riscos. Do outro, o pai rico, com um manual totalmente diferente. Em vez de procurar empregos, crie empregos. Em vez de evitar o risco, aprenda a gerenciá-lo. Mas a lição mais bombástica, aquela que quebra uma crença de gerações, é esta: sua casa não é um ativo. Entender o porquê dessa afirmação é o primeiro passo para sair da corrida. Então, peraí. Se a casa onde a gente mora não é um ativo, o que é um ativo de verdade? Essa pergunta que nos leva à lição mais importante de todas: a regra de ouro que serve como fundação para construir riqueza de verdade. E o poder dessa regra está justamente na sua simplicidade. Não se trata de planilhas complexas ou de segredos do mercado financeiro. É sobre entender uma única distinção, uma coisinha que muda completamente a forma como a gente lida com cada real que passa pela nossa mão. E aqui está a regra. É absurdamente simples. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar ativamente por ele. Pensa num imóvel que paga aluguel, em ações que pagam dividendos, ou no negócio que funciona sozinho. Ativos são como pequenas maquininhas de fazer dinheiro. Por outro lado, um passivo é o completo oposto. É tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E é exatamente por isso que, para o pai rico, a casa onde a gente mora é um passivo. Ela gera IPTU, manutenção, condomínio, são custos que saem do nosso bolso todo mês. O carro é um passivo. A maioria das coisas que as pessoas compram, achando que são símbolos de riqueza, na verdade são âncoras que as prendem ainda mais na corrida dos ratos. E este diagrama aqui ilustra o problema perfeitamente. O dinheiro do trabalho entra, mas ele é imediatamente sugado para alimentar os passivos: a parcela da casa, o financiamento do carro, as faturas do cartão. Não sobra nada para investir em ativos reais, nas tais maquininhas de dinheiro. Este é o exato fluxo de caixa da estagnação financeira. Ok, o diagnóstico está claro, mas como é que a gente sai disso na prática? Como começar a construir uma coluna de ativos em vez de uma montanha de passivos que nos sufoca? O ponto de partida é essa frase do pai rico:
E não, ela não significa pedir demissão amanhã. Significa que, enquanto seu emprego paga as contas do presente, você precisa começar a construir um negócio em paralelo. E esse negócio é a sua coluna de ativos. É o seu projeto para construir o futuro. E a estratégia para construir seus negócios se resume a isso. Primeiro, quando a renda aumentar, não aumente os gastos na mesma proporção. Segure as pontas. Segundo, e este é o segredo, pague-se primeiro. Imagine que, ao receber seu salário, a primeira conta a ser paga para o seu eu do futuro. Esse dinheiro não vai para boletos, vai direto para a compra de ativos. Só depois você paga todo o resto. Pense na sua coluna de ativos como uma fortaleza. É uma analogia poderosa. Cada real que você investe ali é um tijolo a mais no muro, um soldado defendendo seu futuro financeiro. Você não tira os soldados da muralha para pagar uma conta de luz. Você usa a pressão para buscar outras fontes de renda, mas a fortaleza é intocável. Ela só cresce. Agora que a gente já sabe o que fazer, o Kiyosaki nos dá um mapa para entender onde estamos e para onde vamos. Ele se chama o quadrante do fluxo de caixa. O quadrante mostra as 4 formas de gerar renda: E de empregado, A de autônomo, D de dono de negócio e I de investidor. O lado onde a gente gera a maior parte do nosso dinheiro hoje define não apenas nossas finanças, mas a nossa mentalidade. No lado esquerdo estão os empregados e os autônomos. A prioridade aqui é a segurança. O problema é que eles estão, na prática, vendendo horas. Se um dentista não atende, não ganha. Se um funcionário é demitido, a renda acaba. É como carregar baldes de água. Se a gente para de carregar, a água seca. E não é à toa que 95% das pessoas estão aqui, mas controlam apenas 5% da riqueza. Agora vamos para o lado direito. Aqui estão os donos de negócios com sistemas e os investidores. A prioridade é a liberdade. Em vez de carregar baldes, eles constroem uma adutora. O sistema trabalha para eles trazendo a água, ou seja, o dinheiro, constantemente, quer eles estejam presentes ou não. E a estatística se inverte de forma brutal. Apenas 5% da população está aqui, controlando 95% da riqueza. A meta é construir a nossa ponte para este lado. No fim das contas, tudo volta para o ponto de partida. A riqueza não começa na nossa conta bancária, ela começa na nossa mente. A transição da esquerda para a direita do quadrante é, antes de mais nada, uma transição de mentalidade. É aprender a ver oportunidades onde outros veem risco. Entender que o nosso ativo mais valioso é a nossa própria inteligência financeira. E assim, a gente entende que a saída da esteira não é correr mais rápido, mas dar um passo para o lado e começar a construir a própria estrada. O mapa nós já vimos hoje. Agora, a pergunta não é mais por que estou preso, mas sim qual será o primeiro tijolo que eu vou colocar na minha fortaleza. A jornada para fazer o dinheiro trabalhar para a gente começa com essa decisão.